Vamos de Supremo Tribunal Federal começaram a analisar hoje o alcance de uma decisão sobre o vínculo trabalhista de motoristas de aplicativo. Lembram-se dessa discussão de qual que é o vínculo trabalhista? Você presta serviço para um aplicativo, mas ao mesmo tempo você não tem de responder para um dono, para alguém. Qual que é o vínculo? Os ministros avaliam se a ação tem repercussão geral, o que permite que a corte crie um guia, assim digamos, para orientar outros casos similares. Isso é muito comum acontecer com alguns assuntos, né, Thaís? Eles já fazem ali uma série de regras para que outros casos, outros julgamentos em outras instâncias sejam norteados. Nos conte tudo, por favor. Bem-vinda. Oi, Elisa, obrigada. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, os ministros começaram a discutir, então, a questão do vínculo trabalhista que pode haver ou não entre os motoristas de aplicativos e as plataformas. E aí isso vai valer caso a repercussão geral seja reconhecida pelos magistrados. O que isso significa? Vai embasar, então, os outros casos que correm, que tramitam em instâncias judiciais, em instâncias inferiores judiciais. O julgamento começou então à meia-noite de hoje no plenário virtual, que é aquela modalidade em que os ministros apenas depositam seus votos, não fazem todo o debate em torno do tema. Então eles têm até o dia 1º de março para colocar seus pareceres lá, e isso completa então 6 dias do julgamento virtual. E aí, a partir disso é que vai ser reconhecida ou não a repercussão geral para que sejam elaboradas as regras que vão basear todos os demais julgamentos a respeito de casos como esse. O debate gira em torno, então, da existência ou não do vínculo empregatício. E isso acarretaria, então, a necessidade de seguir as normas da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que entende aí que o trabalhador precisa ter férias, 13º, etc. Então, todas aquelas regras que a gente conhece já do vínculo empregatício, caso o Supremo Tribunal Federal entenda que é o caso, aí sim as plataformas vão ter que arcar com essa consequência. E aí as decisões individuais que estavam acontecendo antes desse julgamento vinham denotando que os ministros rejeitavam essa relação de emprego. Mas decisões da Justiça do Trabalho, que é outra instância, aí sim entendem que existe o vínculo empregatício. Então existe essa divergência e agora com os ministros analisando no plenário virtual vai ser possível a gente entender melhor como a Suprema Corte Brasileira pensa a respeito dessa situação dos motoristas de aplicativo em relação às plataformas que eles atuam, visto que muitos deles atuam todos os dias nesse trabalho, né? Acaba sendo o meio de sustento dessas pessoas. Então, por isso, a importância desse debate. É preciso, para reconhecer a maioria, a questão da repercussão geral, a maioria absoluta dos ministros. E aí, então, para ter a questão constitucional decidida, é preciso que o debate aconteça depois dessa votação. Feito isso, aí sim vai se analisar o caso da repercussão geral, tendo a negativa de pelo menos 8 ministros para então não ser reconhecida. Se 2/3 dos ministros disserem que sim, que é um caso de repercussão geral, que existe vínculo empregatício, aí as normas vão precisar ser elaboradas, vai ser uma outra etapa mais para frente. Mas até dia 1º de março a gente acompanha então esses votos dos magistrados no sistema virtual da Suprema Corte. Elisa. Essa discussão é tão atual, né? Muito obrigada, Thaisa, por trazer para a gente esse assunto. Aliás, eu já emendo aqui com o Theo Cury, porque a gente está falando de uma empresa em modelos atuais, né, dentro da nossa modernidade, Theo, que é uma empresa, mas que não tem empregados, mas tem muita gente trabalhando por essa empresa. E como é que ficaria o vínculo empregatício? E a importância desse debate, porque quando um Supremo Tribunal, eles criam ali um precedente, né? Então, a gente passa a levar em conta tudo que é decidido pelo Supremo para as outras instâncias. Exatamente, Elisa. Bom dia para você, Bom dia. Ótimo dia para quem acompanha a gente. É aquele modelo disruptivo desses aplicativos que fazem essa contratação dessa forma. É um modelo que, apesar de já ter alguns anos em funcionamento aqui no Brasil, ainda é um modelo novo para a justiça que tem decisões divergentes com relação a isso. Isso é o que eu estou mencionando, o vínculo empregatício de funcionários, nesse caso, motoristas de aplicativos e diferentes tipos de plataforma, não só de transporte, mas também de alimentação, por exemplo. Então, qual que é a ideia da repercussão geral? O termo repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, quando é reconhecida a repercussão geral,
o que o Supremo decidir em determinado caso vale para todas as instâncias da justiça como um todo. Por isso que é importante esse julgamento. Não significa que nesse momento o Supremo Tribunal Federal vai discutir o mérito, ou seja, se tem ou não o vínculo empregatício. Mas a decisão, quando ela acontecer, vai servir para basear todos os tribunais em todo o Brasil. Qual que é a grande discussão aqui? A Justiça do Trabalho, em uma série de decisões dos ministros, vem reconhecendo o vínculo empregatício dos motoristas de aplicativo nessas plataformas. Em contrapartida, ministros do Supremo Tribunal Federal não têm reconhecido esse vínculo empregatício. Enquanto a Justiça do Trabalho diz que sim, esses motoristas do aplicativo devem ter reconhecido esse direito de ter o vínculo empregatício com as plataformas, o Supremo Tribunal Federal vem suspendendo decisões das instâncias inferiores da Justiça do Trabalho, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes são alguns dos ministros que suspenderam decisões que reconheciam o vínculo empregatício. Diante dessas divergências, a Justiça do Trabalho dizendo uma coisa e o Supremo Tribunal Federal dizendo outra, isso causa uma insegurança jurídica. Ou seja, não se sabe a quem recorrer. Se você recorre na Justiça do Trabalho, você tem uma decisão, se recorre no Supremo, você tem outra. Então, a ideia desse julgamento é uniformizar as decisões, mas mais do que isso, o entendimento. Então, se houver pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral, se ela for reconhecida pelo Supremo nesse julgamento que começa hoje e termina na sexta-feira da semana que vem, a decisão que for tomada no futuro vai valer para todos os tribunais do país. Aí não adianta mais essas divergências, ou seja, recorrer a um tribunal, recorrer a outro, ter decisões diferentes. A ideia, e foi o ministro Luiz Edson Fachin quem determinou que esse caso devia ser, ter a discussão sobre a repercussão geral, ele afirmou, olha, tem muitas decisões divergentes, isso causa uma insegurança jurídica, afeta milhares de trabalhadores no Brasil e a gente precisa dar uma resposta uniformizada à sociedade a partir desse caso. Então, é isso que vai acontecer a partir de agora. Esse julgamento começa hoje, tudo virtual, aquela história, o ministro relator coloca o voto dele, os outros analisam e vão depositando, publicando os votos deles ao longo dessa semana toda. E aí o Supremo vai decidir se esse caso tem ou não repercussão geral. Tendo, aí sim, próximo passo é discutir o mérito, se os motoristas têm ou não esse vínculo empregatício com as plataformas que os contratam. Quantos milhares, hein, de pilotos, de pessoas usam esse serviço, prestam esse serviço diariamente e aí não tem esse vínculo empregatício? Essa é a discussão que hoje está no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Théo Cury.